Bem-vindos a mais um podcast da Link Church. Bem-vindos a esse novo tempo, abrindo uma nova temporada, né, nesse ano 2022 de podcast. Hoje com uns convidados um pouco diferentes, sim? Não são nossos líderes, senão que hoje trazemos para vocês Isabel e Pablo. Eles estão vindo aqui, vão passar um tempo aqui em Belém, mas está inserindo aqui na igreja o curso de estudos bíblicos. E, bom, como vocês estão, como estão passando esse tempo aqui em Belém? Estão gostando? Está fazendo calor? Buenas tardes a todos, buenos días, no importa a hora que usted lo vea. Boa tarde, bom dia, não importa que horário você está vendo isso. Sí, la verdad, hasta ahora estamos en el proceso de adaptación. Bom, na verdade, até agora a gente continua no processo de adaptação. Sí, el calor creo que es lo que personalmente más me cuesta. O calor eu acho que pessoalmente é o que para mim é mais difícil. Venir de una tierra donde el calor máximo que puede hacer son 22 grados y estar en una tierra de 35 es diferente, se siente. Vim de uma terra onde o máximo de calor que faz é mais ou menos uns 22 graus e chegar numa terra que fazem 30 e poucos é bem diferente. Entonces, ahí estamos todavía en el proceso. Então continuamos aí no processo. Bom, eu me junto com o que falou o Pablo, também no processo. Eu não sei se é tanto do calor, mas da umidade. Toda essa grande umidade. Vivemos numa terra um pouco diferenciada, né? Que llueva todos os dias já é diferente. Que chova todos os dias já é algo bem diferente. Para aqueles que já nos veem, que não são da Link, nós somos uma igreja de Belém, então nossa terra, digamos que é um pouco particular. Mas estamos muito felizes porque o Pablo fala em outro idioma. Bom, ele é chileno, tá? Ele vem da cidade de Antofagasta. Antofagasta, sim. No norte do Chile. Nós temos uma relação com uma igreja um pouco diferente com o Chile, com Pistilemo, porque nossos pastores e alguns dos nossos líderes tiveram um tempo com Deus lá de treinamento, de buscar a Deus na base de jogo com Pistilemo. E a Isa também ela é brasileira, mas ela é uruguaia. Também. Ao mesmo tempo. ela é um combo. Né? Eles são casados. Nós nos conhecemos no Chile, lá pelo ano de 2018. Isso. 18? Eles foram pastores meus e da Verena, minha esposa, quando estivemos por lá. E é uma honra para nós que vocês estejam aqui. Mas eu queria conversar algumas coisas, alguns temas com vocês, porque estão vindo para fazer um curso de estudos bíblicos e tem algumas pessoas que têm algumas perguntas, algumas dúvidas, talvez, com respeito ao... beleza, mas o que é esse estudo bíblico? Na igreja, nos últimos tempos, e aqui no Brasil, acho que se fez muito forte. Existe uma grande divisão, entre aspas. Todo mundo entende que ler a Bíblia é importante, mas se deram importâncias um pouco diferentes para... Eu acho que existe mais ou menos 2 tipos de pessoas dentro da igreja, como um ramo geral, assim. 2 grandes grupos, não são a maioria, não são todos, mas existem 2 grandes grupos, que são aqueles que dão uma importância muito forte ao conhecimento bíblico, ao ler, estudar e tal, cursos teológicos. E tem uma galera que já, digamos que não curte tanto ler a Bíblia, né? Só para fazer, para que você entenda. E eu sei que vocês sabem alguns dados sobre isso, têm alguns números. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estudos bíblicos que a gente vai estar dando aqui e o curso que vocês vão estar impartindo, é um curso teológico? Não é um curso teológico? Vocês vão tocar assuntos tipo escatologia, tipo a vinda de Cristo, tipo dízimos e ofertas, né? Que são alguns temas, né? Graça, que são alguns temas que as pessoas tendem a perguntar
sobretudo aquelas que estão começando a se interessar na Bíblia e estudar a palavra, e são temas que chamam a atenção. Então, eu quero perguntar para vocês duas grandes coisas. Uma, que vocês nos contem um pouco sobre esses números que vocês têm sobre a relação da igreja cristã com a Bíblia. E dois, que vai se tratar o curso? É um curso teológico? É uma coisa diferente? É mais parecido ao que, para aquelas pessoas que já fizeram Link School, que estão mais por dentro, é mais parecido ao Link School? Então, que vocês possam me responder essas perguntas e tirar, talvez, para a galera aí, essas dúvidas. Bom, primeiramente, não. O curso que a gente vai partir não é um curso de teologia, porque se entende que num curso de teologia a gente vai abrir um leque para também estudar teólogos, estudar a parte doutrinal que foi criada ao longo da história, como foi criada, a partir dessas doutrinas, o que é ensinado, o que é estudado, como é feito. Então, toda essa parte doutrinal que faz parte de um curso de teologia não faz parte do que a gente vai dar. O curso que a gente vai estar dando aqui, que faz parte da Link School, é muito mais entregando ferramentas para que uma pessoa possa, por si só, estudar um livro da Bíblia sem precisar que exista um material extra, sem que tu tenha que ter um livro de determinado teólogo que está já te entregando uma interpretação pronta, sem que tu tenha que ter algum determinado livro ou que tu saia por ti mesmo buscando um material sobre aquele livro, porque a gente sabe que hoje na internet tem muito material, tem muito conteúdo, mas que muitas vezes quando a gente faz isso sem ter um conhecimento prévio e sem ter um pouco de discernimento, até mesmo doutrinal, tu pode terminar entrando em coisas que elas não são tão prudentes, tão sábias, de tu pegar uma interpretação que é muito absurda ou muito isolada de um texto, pessoal, né? Ou muito pessoal de um versículo específico que vai terminar trazendo mais confusão do que te esclarecendo, ou realmente que tu escute a Deus falando através daquilo. Então, a ideia principal é que através dos livros que a gente vai estar estudando da Bíblia, que não são todos, são alguns, durante esses 3 meses, tu aprenda a como tu pode estudar, primeiramente lendo o livro, né? Porque às vezes, até mesmo tem pessoas que elas querem estudar um livro, só que elas nem leem o livro que tu vai estudar. Tu só pega um livro de outra pessoa que ele escreveu e lê sobre o livro, mas não lê o livro. Que é uma geração fast food, né? Tipo assim, eu pego e eu quero comer algo gostoso, então eu vou, peço no McDonald's, eu sei que vai demorar 5 minutos e eu vou comer e vou sair embora. E é mais ou menos, eu vejo que acontece muito na igreja, né? Que as pessoas não estão buscando suas próprias revelações, senão que elas já querem uma revelação pré-pronta, simplesmente para falar que sabe, né? Para dar uma de bacana no meio da igreja. Creo que la diferencia de este curso, Eu acredito que a diferença desse curso, o lo que lo marca, es justamente eso. ou o que marca é justamente isso. Es tipo, porque nosotros nos enfocamos más en que la persona lea la Biblia y no libros acerca de la Biblia. Entendi. É o ponto de que a pessoa ela realmente possa ler a Bíblia e não ler um livro sobre a Bíblia. Porque es muy fácil caer en eso, tipo de apoyarte en una interpretación de alguien más. É muito fácil tu te apoiar nisso, de tu te apoiar totalmente na interpretação de uma terceira pessoa Y dejar y no hacer tu parte, digamos así. e não fazer a tua parte. Porque lo difícil es eso, como tú generar tu propia opinión. Porque a parte mais difícil é tu gerar a tua própria Y opinião. ahí entra esa parte de la comida rápida. E aí entra essa parte do fast food. E é muito louco, porque uma vez, um dia desses, eu estava vendo uns vídeos e eu encontrei, não sei porquê, eu estava no TikTok, e a gente gosta de ver TikTok com a Marina de vez em quando. E estávamos vendo uns TikToks e de repente apareceu uma parte de uma entrevista, né? Que era um pastor que estava falando que ele leu uma passagem e de repente ele falava que
fornicar era aceitável. Eu também vi esse vídeo, eu acho. E ele, não só ele, senão que toda a igreja estava fornicando, porque a revelação que ele tinha era... Só que quando... E o engraçado é que o repórter, ele tá sentado na frente dele e ele fala, me mostre, por favor, onde fala na Bíblia que você pode fornicar. Então ele pega, né? E ele pega um dos profetas menores, que Deus manda ele casar com uma prostituta, né? Oséias. Aí ele abre uma parte de Oséias que fala... eu não me lembro direito a história, tá? A passagem. Hã? Ah, tá. Aí, obrigado, minha parte de trás aqui, meus cameramen estão ajudando na lembrança da história. Então o cara fala, não, porque aqui nesse versículo fala vai e adultera. Então ele mostra para o repórter e o repórter pega a Bíblia e começa a ler. E o pastor não tinha visto que a palavra adultera tinha um acento. E não era adultera, era adúltera. Então a igreja estava toda fornicando, estava cometendo pecado porque o pastor tinha lido errado, basicamente. Tá? E aí o que me faz questionar é o seguinte, cara... Não tinha nenhuma pessoa na igreja que lê a Bíblia. Porque só tu lê a passagem, mano. Não diz adultera, diz adultera. Y eso es tristemente una realidad muy fuerte que existe hoy en la iglesia, en general. E isso é hoje uma realidade, infelizmente, muito triste que existe na igreja. Porque la gente se guía por lo que el pastor dice y no por lo que la Biblia dice. Porque as pessoas podem terminar se guiando pelo que diz o pastor e não pelo que diz a Bíblia. Y ahí está el problema. E esse é um problema. Porque todos tenemos el derecho, la oportunidad y la libertad de leer la Biblia. Porque todos nós temos o direito e a oportunidade e a liberdade de poder ler a Bíblia. Entonces, el hecho de que tú te acomodes a lo que alguien más dice, o fato de que tu fique cômodo no que outra pessoa diz, ya es un error. Já é um erro. Y lo podemos ver siempre cuando un cristiano es interrogado. E a gente pode ver isso sempre quando um cristão é interrogado, questionado. Claro, no interrogado porque no está peligrando de ir a la cárcel. Não interrogado porque ele não está com perigo de ir para a prisão. Se generan esas conversaciones donde el cristiano queda mal parado, digamos. Mas se geram essas conversas onde o cristão ele fica num mau momento. Selado numa roda de amigos. Y no sabe qué hablar. E ele finalmente ele não sabe o que falar. Y ahí es donde nosotros queremos marcar la diferencia, digamos. E é nesse ponto que a gente quer poder marcar uma diferença. Não tem nem como defender a fé dele, né, claro. cara? Porque não tá entendendo de no entienden nada, ni siquiera lee la Biblia nada así. Ele não entende nada, ele nem sequer lê a Bíblia. Entonces, a través de este curso creo que se da esta oportunidad, digamos. E eu acredito que através desse curso se dá essa oportunidade. De que tú puedas generar tu propia opinión, que es lo más importante, digamos. De que tu também possa gerar a tua própria opinião, que é algo importante. E é muito louco, né? Porque, tipo assim, o Lutero lutou para que as pessoas lessem a Bíblia. Quando você vai para a reforma luterana, o negócio era que as pessoas estavam... a Bíblia era lida em latim, então ninguém sabia o que estava sendo falado naquele momento, ninguém entendia nada. Então a Igreja Católica ela cobrava esqueci a palavra. As indulgências, obrigado pelos pecados, e as pessoas pagavam porque não entendiam. Não sabiam se isso existia na Bíblia ou não. Eles acreditavam no que estava sendo falado ali pelo padre, ou pelo papa, sei lá. O cara que estivesse lá na frente. E é isso pelo qual Lutero luta quando começa a ler a Bíblia. Ele tem revelações de que, cara, isso está errado, né? E hoje em dia acontece a mesma coisa, só que o povo tem a possibilidade de ler e não quer ler, né? Claro, essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu também justamente estava pensando nisso, porque não sei o que estaria pensando Lutero hoje se ele visse a realidade bíblica hoje na igreja. Porque... Lutero se contorcendo. Né? Eu acho que ele estaria realmente assim. Porque
tudo, né, que a gente estuda historicamente que foi feito para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia no seu idioma, que é algo que continua até o dia de hoje, né? É algo que continua sendo desenvolvido para pessoas, principalmente, não aqui talvez a nível americano, né? Talvez algumas tribos indígenas daqui, mas principalmente na parte de Ásia, África, que ainda existem lugares que a Bíblia não está no seu próprio idioma, que são tribos, que são povos específicos que ainda não têm a tradução da Bíblia no seu idioma e que tem muitas pessoas que trabalham para que isso aconteça. E nós, por exemplo, que falamos português ou que falamos espanhol, temos muitas versões da Bíblia. NVI, Almeida, Mensagem. Muitas. Quiser. E de diferente formato, que tu pode fazer desenho, que tu pode escutar. Tipo, tem muita coisa que tu pode fazer Aquela com a com a capinha do leão, que é bacana de ter, Tem todas as capinhas. Que tu posta no Instagram, no Story. E ainda assim, realmente fazer o que deveria ser feito, que é ler, não é feito. Porque a última estatística que saiu, que foi na década passada, falava sobre isso. Somente 10% de todos os que se dizem cristãos a nível mundial, eles leram pelo menos uma vez a Bíblia completa. Uau. Então, essa é uma estatística muito pobre, levando em consideração que nós temos acesso à Bíblia e que a gente só não lê ela completa porque nós não queremos ler. 10%, caramba. E se tu não lê a Bíblia, cara, como é que tu vai saber? Como é que tu vai ter o conhecimento que é algo básico para que tu também, não só tipo para que tu possa defender a tua fé publicamente, mas é algo que tu precisa. Uhum. A gente entende que a Bíblia é o nosso alimento, é algo que deve ser contínuo e que deve ser parte da nossa vida. Mas isso Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte, mas isso não é somente pro Evangelho, porque tem muita gente que tipo lê os Evangelhos ou que lê somente o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é muito difícil. Mas a Bíblia completa é Novo e Antigo Testamento, eles estão juntos. Então, se fosse só o Novo Testamento que é importante, existiria somente o Novo Testamento, mas existem os dois. Então, ambos são importantes. Para que a gente entenda de onde nós viemos, como é que tudo aconteceu, como é que a gente chegou ao ponto, né, de se transformar em cristãos, como é que antes eram só um povo e depois foi aberto para todo mundo, para que a gente possa entender como é que chegou Jesus finalmente, que é todo o Antigo Testamento, entender o que aconteceu. Porque, infelizmente, a gente vê isso refletido em outras religiões, por exemplo, com o povo muçulmano, com os que acreditam no Islã. Eles são educados desde muito pequenos a saber até mesmo de memória as leis deles. Os mesmos judeus, né? Os mesmos judeus. No Pentateuco. Então, de certa forma, para nós como cristãos, isso é vergonhoso, tipo, que a gente realmente não saiba, que as pessoas perguntem ou que pessoas de outras religiões venham e tu não saiba a resposta, porque tu realmente nunca leu. Por que tu acredita isso? Eu não sei. Isso é uma realidade. Por que tu tem que dar o dízimo? Não sei, tá todo mundo dando, eu vou dar aqui. Entendi. Mas é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que nós precisamos de erradicar a pobreza bíblica, né? Que é o termo que se utiliza nesse caso, ao mesmo tempo tem aquelas outras pessoinhas amadas pelo Senhor que elas entram numa dinâmica com a Bíblia que chega a ser até, no mínimo, estranha, porque se tornam pessoas... não estou falando de todo mundo, tá? Mas se tem pessoas, tem uma parcela que pegam a Bíblia e colocam ela num status de um quarto personagem da Trindade, né? Ou colocam ela e o fato de já saber mais do que o meu irmãozinho me dá autoridade para eu olhar ele de cima, digamos assim, né? E eu acho que existe um grande problema que a galera não entende que a Bíblia, na verdade, é um método relacional e não não é Deus em si. Que la verdad la Biblia es más un libro solo.
É que, na verdade, a Bíblia em si ela é só mais um livro. Claro, entonces el hecho de que la gente, porque sí, existen cristianos Porque, sim, existem cristãos que para ellos la Biblia significa que para eles a Bíblia significa lo que ese gatito con la mano así significa para el asiático. o mesmo que para as pessoas que acreditam no budismo significa esse gatinho que faz assim com a mão. Entonces creo que ahí entra el error, digamos. Ahí hay un error grande, E eu acho que aí começa um grande erro. porque está poniendo la Biblia en el lugar de Dios, Porque tu está colocando a Bíblia no lugar de Deus, cuando la Biblia no es Dios, quando na verdade a Bíblia não é sino Deus, que es la palabra de Dios. senão que ela é a palavra de Deus. Sí, y la palabra de Dios te va a revelar al Dios de la palabra. E a palavra de Deus vai te revelar ao Deus da palavra. Y el hecho de tú tener esa comunión con el Dios de la palabra E o fato de tu ter essa comunhão com o Deus da palavra te va a hacer poner la Biblia en el lugar que le corresponde. vai fazer com que tu coloque a Bíblia no lugar que corresponde à Bíblia. Porque al final el solamente adquirir conocimiento, Porque De no la final Bíblia? das contas só adquirir conhecimento da Bíblia, eso es banal. Es isso é vano. algo que é vaidade, é algo vão. Entonces tú no puedes adquirir conocimiento solamente, digamos. Solamente no puedes adquirir conocimiento. Tu não pode somente adquirir conhecimento Tú necesitas de ese conocimiento adquirir carácter de Dios. através e junto com esse conhecimento tu precisa desenvolver o caráter de Deus. Porque si no es conocimiento muerto. Senão é um conhecimento morto. Uau. E muitos acabam adquirindo só a parte da lei de Deus e não a da graça, né? Sí. Tipo, não é para que se entenda mal, não é hipergraça, mas sim Deus tem uma parte dele que se chama Jesus que veio a expandir graça para nós. Ujú. Sim. Fez o sacrifício máximo. Eu ontem estava dando aula de O Poder da Cruz, uma das nossas aulas da Link School, faz a Link School, do nosso curso base, porque agora a Link School expandeu, né? Tem estudos bíblicos, já temos que começar a trocar os nomes, mas o curso base da Link School, FASA, muito bom. E eu estava dando O Poder da Cruz e a gente falava sobre a importância de nós entendermos o sacrifício de Jesus na cruz e tudo que ele deixa ainda sendo Deus para nos amar e nos perdoar, mesmo ainda nós sendo falhos. E mesmo ele redireciona a história da humanidade por um sacrifício na cruz, por um ato de... Eu sei que eles erraram, mas minha graça é estendida a eles de todas as formas e eu sei que eles podem ser diferentes. Só que eu vejo muitas vezes que... e aconteceu comigo, tá? Tipo, eu gosto muito de ler a Bíblia, de ouvir histórias. Eu não gosto tanto de ler em si, mas porque eu sou disléxico. Então, enfim, eu às vezes boto a Bíblia em áudio, alguma coisa assim, e eu estou sempre tentando meditar em algumas coisas que Deus me fala. Mas antes, quando eu tinha uma relação com Deus um pouco distante, eu me tornei uma pessoa de lei. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E realmente, tu não pode fazer isso e tu não pode fazer aquilo. Mas minha postura não é uma postura que Jesus teria. Né? Então, eu acho que não se trata simplesmente, como o Pablo falava, de... beleza, você quer o conhecimento, senão que o caráter de Jesus tem que ser gerado em nós a partir daquilo que nós lemos. Né? Essa parte eu acho que é muito chave para nós. Sim. Justamente, tu termina conhecendo muitas pessoas que elas estudam a Bíblia, elas se dedicam muito tempo a estudar a Bíblia. Não necessariamente fazem curso de teologia, mas também fazem curso de teologia. E que, em vez de isso aproximar elas de Cristo, elas se afastam. Elas sabem muito, elas têm muito conhecimento da Bíblia enquanto livro, só que elas nunca chegam ao ponto de desenvolver o caráter. Por quê? Assim como o Pablo falava, a Bíblia é um livro, né? Ela é um livro. E quando tu lê e quando tu estuda a Bíblia sem o Espírito Santo, é um livro. É tipo qualquer outro livro que tu pode pegar e tu pode ler. A diferença
faz quando tu faz parte do Espírito Santo ao ler aquilo, né? O primeiro passo que a gente faz, que a gente vai ensinar no curso de estudos bíblicos aqui, é que antes de qualquer coisa, quando tu vai estudar a Bíblia, tu tem que orar. Tu tem que convidar o Espírito Santo para fazer parte daquilo. Porque é uma das únicas vezes na vida que tu vai poder ler um livro no qual o autor ele vai estar sentado contigo. Uau. E que aquilo precisa levar a uma transformação na tua vida. Se tu tá simplesmente lendo os livros para adquirir conhecimento, para saber mais, e ainda como tu mesmo falava, terminar usando isso de uma forma errada, levando a essa postura de orgulho sobre aqueles que não sabem ou de julgamento sobre os que não estão fazendo o que diz na Bíblia, a gente está num lugar totalmente errado, porque aquilo não vai gerar nenhum fruto bom. Isso. E aquilo vai levar que a pessoa que não sabe seja condenada, e vai levar a pessoa que sabe, né, que como tu contou, e como em algum momento também aconteceu conosco quando a gente fez estudos bíblicos, que se tu não tá realmente te cuidando, tu vai levar a julgar. Tu não vai mais poder sentar, escutar uma pregação e aproveitar aquilo e receber aquilo como uma forma de alimento. Tu vai estar todo o julgando. tempo julgando, tu vai estar todo o tempo, errou nessa parte, ele está E essa errado. é a postura totalmente errada. Es justamente lo que Jesús hacía contra los fariseos. E essa é totalmente a postura que tinha Jesus contra os fariseus. Porque el fariseo en aquella época era el que más sabía acerca de la Biblia, que hoy tenemos nosotros como Antiguo Testamento. Porque o fariseu naquela época era quem mais sabia sobre a Bíblia que existia naquela época, que era o Antigo Y Testamento. en vez de tener una postura de gracia, E em vez dele poder desenvolver uma postura de graça, ellos se pusieron como jueces. eles se colocaram como juízes. Y ahí, hoy nosotros no somos jueces. E hoje nós não queremos estar nessa postura de juiz. Claro, y el hombre no tiene una postura de juez frente a la Biblia, digamos. E o homem não tem uma postura de juiz diante da Bíblia. Y si tú tienes esa postura es porque todavía no has conocido lo que realmente dice la Biblia. E se tu, escutando isso, tu sente que tu ainda está nessa postura é porque tu realmente não desenvolveu o verdadeiro conhecimento da Entonces Bíblia. yo creo que es importante entender lo que erradicar la pobreza bíblica significa. Então eu acho que é importante a gente realmente entender o que significa erradicar a pobreza bíblica. Não é que as pessoas leiam só, né? Claro, porque antes de que nosotros erradiquemos la pobreza bíblica a nivel mundial, Porque antes que a gente consiga erradicar a pobreza bíblica a nível mundial, nosotros necesitamos erradicar la pobreza bíblica a nivel iglesia. a gente precisa erradicar a pobreza bíblica no nível da igreja. Porque el hecho de que tú estés sentado en un culto un día domingo no significa que tú conozcas lo que la Biblia dice. Porque o fato de que tu esteja sentado na tua cadeira na igreja domingo não significa que tu realmente conhece a Bíblia. Entonces hay que partir por ahí primero. Então eu acho que esse é o nosso primeiro ponto de partida. Eu concordo totalmente. Cara, os fariseus eram os grandes estudosos e Jesus, o mesmo Filho de Deus, andou entre eles e eles não conseguiram enxergar isso, cara. No lo vieron. É muito louco, né? E é verdade o que aí você estava falando. Eu tenho um amigo, um conhecido, que ele começou a fazer um curso de teologia, porque aqui no Brasil tem cursos de teologia nas faculdades, às vezes também, né? E ele começou a fazer um curso de teologia numa das faculdades. E ele falou que ele teve que parar de fazer porque ele não estava vendo verdade. Tipo assim, a maioria dos professores eram ateus. Então, tipo, tu para pra analisar. Por que eu tô fazendo isso? O cara nem acredita no que ele tá falando. É muito louco. Sim. No debería existir. Então, nos leva a pensar, será que realmente se trata sobre eu estudar teorias ou se trata sobre eu realmente ter revelação do Espírito? É muito louco, né? Quando a gente para realmente analisar a situação. Né? Sí, porque como te decía antes, o sea, solamente el estudiar va a traer vanidad más. E era o que, como eu falava antes, somente estudar, isso vai terminar te trazendo vaidade. Sí, solo vanidad. Entonces necesitamos marcar la importancia de lo que significa tener la revelación a través del estudio.
Então, é importante marcar o ponto da importância que é ter a revelação através do estudo. Y ahora con respecto a este curso de estudios bíblicos, E agora, falando a respeito a esse curso de estudos bíblicos, eso es lo que a nosotros más le damos importancia, digamos. isso é o que Lo que más nós importa para nosotros. tentamos dar maior importância. Tipo de que no sea, el objetivo final no sea que tú sales de la aula de clases con más conocimiento, O objetivo final não é que tu, ao terminar a aula, tu saia da sala de aula com mais conhecimento, sino que tú salgas más lleno de Dios, senão que tu possa sair mais cheio de Deus, que tú Amén. salgas con revelación. que tu possa sair com as tuas próprias revelações. Por eso existe la tercera parte del método de estudio inductivo. Por isso que existe a Eu ia terceira perguntar sobre parte. isso. Sí, porque Do método indutivo. son tres partes, digamos. Está São dividido três en partes partes. do método indutivo. La observación, la interpretación y la aplicación. A observação, a interpretação e a aplicação. Entonces, bueno, la observación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? A observação responde a pergunta, o que diz o texto? Entonces, el enfoque es solamente leer lo que dice el texto. Então, o foco disso é tu ler realmente o que diz o texto. Después la interpretación va a responder el por qué. Depois, a interpretação vai responder o porquê. ¿Por qué dice lo que dice el texto? Por que diz o que diz o texto? Porque obviamente hay un contexto detrás de todo eso. Porque, obviamente, existe um contexto por trás de tudo isso. El libro fue escrito para un grupo específico primeramente. O livro foi escrito para um grupo específico primeiramente. Y cuando tú entiendes todo eso, E quando tu consegue entender tudo isso, tú vas a recién poder aplicar la Biblia a tu vida. tu vai a recém aí poder levar essa aplicação para tua vida. Entonces, creo que el tercer paso es el enfoque, E eu acredito que o terceiro passo é o foco. porque así tú vas a poder aplicar la Biblia a tu vida. Porque assim tu vai poder aplicar a Bíblia na tua vida. Vas a poder entender por qué Dios habla lo que habla Tu vai poder entender porque Deus fala o que Ele y fala qué es lo que te quiere decir a ti. e o que é aquilo que Ele quer falar contigo. Porque a relação com Deus é pessoal, então não pode ser sempre a mesma revelação. Claro, Sí. sí. Né? E é justamente, muitas vezes a gente esquece o ponto número 2, porque a gente não sabe, na verdade, e tu pega um texto específico e tu lê aquele texto, tu marca, tu vê o que diz o versículo, tu vê em diferentes versões e depois tu automaticamente tu passa para aplicação na tua vida. Só que, bom, existem muitos erros que foram cometidos historicamente através disso, porque eu não posso simplesmente pegar um livro que foi escrito há muitos anos atrás, num contexto social totalmente diferente, e querer aplicar ele automaticamente na minha vida. Porque daí saem muitos erros doutrinais que existem, principalmente que a gente vê em tantos lugares diferentes. Pode falar. Sobre a mulher não pode usar calça, né? Ela tem que usar só saia ou só vestido. O véu, o uso do véu, o fato da mulher cortar o cabelo. São coisas que a gente continua vendo. E nós, como... Usar mesmo maquiagem, por exemplo. Até mesmo a maquiagem, a depilação, sei lá, muitas coisas. E quando tu pede que alguém que defende isso, ela te mostre uma base bíblica, e ela te mostra provavelmente o versículo que está em Coríntios, e tu lê e tu estuda qual era o contexto de Coríntios, tu vê que é uma realidade totalmente diferente, que era um povo totalmente idólatra, que os deuses que eram adorados naquela cidade, a forma de adoração deles era através de orgias sexuais, que as mulheres que eram as sacerdotisas daquela época, elas tinham que usar a cabeça raspada. Então, não ter a cabeça raspada como mulher naquela época significava que tu não pertencia a esse grupo. Só que eu nunca vou saber isso se eu não estudar a história que vem por trás e entender o contexto. Então, não significa, porque eu não moro numa cidade hoje que aconteça isso, tipo, que tem um povo idólatra que as sacerdotisas desses lugares, elas usam a cabeça raspada. Então, se eu raspar minha cabeça, não significa que eu sou mais ou menos crente por causa disso. Que tu vira sacerdotisa. Que eu só viro sacerdotisa, ou que no contexto atual eu viro uma feminista. Entende? Então, quando a gente entende a parte de contexto histórico, que eu acredito pessoalmente que é a parte que nós menos temos conhecimento, a gente vai poder aplicar aquilo de uma melhor forma na nossa vida. Mas, finalmente, tudo isso é para que eu leve a desenvolver o meu relacionamento com Deus
e eu possa crescer em caráter nele, eu possa crescer em humildade. Porque se aquilo está gerando orgulho no meu coração, alguma coisa está errada. Porque eu não posso adquirir, saber mais da Bíblia para julgar o meu irmão. E é como existe, eu acredito, e vocês me corrigem se eu estou errado, mas existem dentro da Bíblia aquelas verdades que são eternas, tá? Que transcendem um tempo, mas existem também revelações para aquele tempo em específico. Por exemplo, eu acho que o povo de Israel, quando Deus dá a lei para eles não entendem que, na verdade, se tratava sobre verdades eternas e não sobre fatos em específico, por exemplo. Por isso, quando Jesus chega, ele eleva o nível da lei, porque se trata sobre caráter e não sobre fazer. O que Deus estava falando lá atrás era exatamente o mesmo, só que eles não entenderam, não compreenderam de que ia o rolê, né? Enfim, tadinhos deles, mandavam Moisés, só Moisés entendia, o resto estava tudo perdido. El resto não entendia. Mas é isso que eu vou, tipo assim, eu acho que hoje em dia também tem muito isso. Mesmo dentro da igreja, por exemplo, aqui em Belém, pelo que eu tenho entendido, eu não estou há tanto tempo, estou uns 4 anos, eu acho. Mas se fez muito comum o negócio da corte, que é tipo em relacionamento, não se fechar, não isso, não aquilo. E amém, faz sentido. Pô, se tu vai estar namorando 5 anos, melhor tu segurar a tua onda, né? Mas tipo assim, eu não posso colocar isso como uma lei para todo mundo, porque talvez Deus trate relacionamentos diferentes de formas diferentes. Por exemplo, quando a Verena veio e falou sobre isso, eu falei... Ela tentou fazer corte contigo? Ela tentou. Eu fiz todo um jantar bonitinho e tal, aí de repente eu queria findar a noite, né, com pelo menos um selinho, né? Aí ela chega e fala, seguinte, não, eu quero fazer corte. Falei, fazer o quê? O que é isso? Que foi? Corte o quê? Nem começamos e tu já tá rompendo comigo? Não, corte é não se beijar. Falei, como que é? Por quê? Não, porque lá fazem isso para manter a santidade. E eu falei, tipo, para ela, mas a gente pode ser santo e se beijar. Uma coisa não anula a outra. Mas eu respeitei, a gente fez por um tempo e depois Deus falou com ela e falou, cara, não tem nada a ver isso que você está fazendo. Então, realmente, e hoje em dia, aqui pelo menos na nossa igreja está um pouco mais desmitificado esse negócio de fazer a corte. Sim, a gente direciona as pessoas que estão namorando para orar. Mas é isso, é você colocar uma regra, talvez uma revelação pessoal, e então eu conto minha revelação pessoal. Né? E aí as pessoas, em vez de pegar a essência daquela revelação, elas pegam como uma lei. Ela pegam como uma lei. Sobretudo para pessoas que estão em cargos de autoridade, né? Como líderes, líderes de link, de célula, líderes de ministério, pastores, ministros de louvor, enfim, diferentes cargos, sobretudo com eles, acabam que Deus dá uma revelação pessoal que é válida para a vida deles, mas as pessoas acabam pegando para elas que não faz sentido para elas, senão que elas precisavam pegar simplesmente uma verdade que estava sendo eterna naquele momento. Então, minha pergunta então, depois de tudo isso que vocês falaram, o principal objetivo de vocês é tirar essas verdades eternas que a Bíblia fala para nós podermos aplicar na nossa vida. É isso? Justamente eso. Porque, como decía Isa también, Como eu falava. como decía Isa, a partir de esas, digamos, no sé si llamarle revelaciones, pero sí interpretaciones. Não sei se chama revelação ou melhor, eu acho que a palavra é interpretação. A partir de esas interpretaciones de versículos bíblicos nacen doctrinas erradas. A partir de determinadas interpretações de versículos bíblicos nascem doutrinas erradas. Entonces ahí es donde nosotros también queremos llevar a la gente a que tengan sus propias revelaciones.
E é nesse ponto que o nosso desejo é levar as pessoas a que elas tenham a própria revelação delas. Entendiendo el contexto Entendendo en el o cual fue contexto escrito no qual foi escrito el libro. o livro. É justamente isso. Se a gente não vai dizer essa é a verdade e isso tá errado. Não é, nem de nenhuma forma essa é a intenção de dizer, ok, a gente vai abrir determinado livro, essa é a verdade, isso aqui tá errado. Porque isso seria impor algo, seria impor a nossa visão, seria impor a interpretação que talvez nós tenhamos feito ou que alguma outra pessoa fez e eu estou só reproduzindo. Parênteses, eu já vi, né, a currícula das classes. Isso vai acontecer, por exemplo, no livro de Apocalipse, né? Só para dar um spoiler, porque eu Polêmico. sei que você que está me assistindo, você quer saber Que livro essa você vai- parte, porque essa parte dá um certo morbo ter, né? Da Bíblia. Bueno, específicamente con ese libro, Especificamente falando desse livro, el enfoque que nosotros le damos, o foco que a gente dá nesse livro, sí, y en el cual también fuimos enseñados y para nosotros hace mucho sentido, o qual também nós fomos ensinados e acreditamos que faz muito sentido, es exponer posturas, é poder expor e apresentar posturas posturas de interpretación, de interpretação desse livro, que son específicamente 4, que são especificamente 4, que no me recuerdo el nombre de todas en este momento. que eu não lembro o nome de todas nesse momento. Me recuerdo 3, que son la preterista, la futurista y la historicista. Eu lembro o nome de 3, que é La a cuarta no me acuerdo. preterista, futurista e historicista. A quarta eu não lembro. Eu acho que tu não vai pela linha da quarta, né? Eu acho que tu não vai falar Entonces cada una de esas posturas tiene mucho sentido cuando tú lees el libro. Aham. E cada uma dessas 4, elas têm muito sentido quando tu lê o livro. Pero nosotros no vamos a venir y decir, mira, la preterista está bien, la historicista está mal, y la futurista está mal también. A gente não vai chegar e vai dizer, olha, a preterista tá bem, mas a historicista e a futurista estão erradas. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, mira, estas son las posturas. O que nós fazemos é dizer, olha, essas são as posturas. Ahora tú, con el conocimiento que tú tienes del contexto en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis, Agora tu, com o conhecimento que tu tem sobre o contexto no qual foi escrito o livro do Apocalipse, te invitamos a que tú ores y veas con cuál concuerdas más. Vai orar, rapaz. a nosso convite é que tu ore e que tu veja com qual tu tá mais de acordo. Amém. Porque eso pasa mucho y es muy polémico. Porque isso acontece muito e termina sendo algo muito É polêmico. que, pelo geral, as pessoas, tipo, saem... o seguinte, não, eu li um livro que fala que no Apocalipse é isso, isso e isso. Claro, E ento- faz total sentido, como vocês falavam, né? E tu fala, é verdade, saca? Entonces, Só que a gente não vê as outras, al como final, vocês falaram. claro, al final, porque no sé, para mí todas no están ni bien ni mal. Na minha visão, pessoal, não é que nenhuma delas está totalmente errada ou totalmente certa. Claro, pero también se da el espacio para tú decidir cuál es la que tú quieres tomar. Mas também é dado espaço para que tu possa decidir qual delas tu quer escolher. Porque sí, es muy polémico, sobre todo en esos libros proféticos. Porque a verdade é que estudar livros proféticos termina sendo algo muito polêmico. Porque está lleno de simbolismo y qué significa esto y qué significa esto otro. Porque tem muita simbologia e todo mundo pergunta, tá, mas o que significa isso? O que significa ¿Y aquilo? qué pasa con esto? Pasa que al final la persona se desenvuelve o se pierde en eso E o que acontece finalmente é que a pessoa se perde nisso y pierde la idea central e ela perde totalmente a ideia central do livro, del libro, del que fue escrito. do porquê ele foi escrito. Entonces al final se termina dando más importancia a lo que significa el número de la bestia E tu termina dando mais importância a qual é o número da besta, o qué significa el número de la bestia ou qual é o significado dele, a darle importancia de por qué fue escrito el libro. a dar importância de por que finalmente foi escrito o livro. Que al final, a grandes rasgos, el libro fue escrito para dejar rastros de la victoria de Jesús en la cruz. Porque no final o livro foi escrito para deixar rastros da vitória de Jesus na cruz. Entonces, ¿tú te das cuenta cómo son dos contrastes totalmente diferentes? Aham. Tu consegue entender como são dois contrastes totalmente diferentes. Y al final uno tiene importancia, sí, pero se obvia lo que es el contexto en el cual fue escrito Deles sim tem importância, mas se esquece totalmente o contexto no qual ele foi escrito y se pierde la idea central. e tu perde a ideia central. Entonces,
É como você parar para ler o livro do Senhor dos Anéis, por exemplo, e você sair tirando teorias de por que eram 13 anéis do poder. Eram 13, né? Acho que eram 13. Não faço ideia. Não sei, nunca li. E por que era um anel único? Qual era o poder? Por quê? Por que te fazer invisível era um poder tão impressionante, né? Eu acho que é isso, é você perder a ideia da história, do que o livro está querendo te falar e entrar em detalhes que, na verdade, tem revelações por trás deles, tem interpretações, tem, mas que não são a ideia central. O autor não é isso que ele quer que tu prestes atenção, digamos assim, né? Amém, faz sentido. Que de forma muito errada, tipo, quando a gente estuda Apocalipse, quando tu lê Apocalipse, se tu ainda não leu Apocalipse, eu convido a que tu leia o livro do Apocalipse hoje. É um livro que fala sobre adoração, né? Todos adorando ao Cordeiro. É isso, tipo, disso está falando. E está falando de uma vitória que nós sabemos como cristãos que nós já temos essa vitória, que Jesus já venceu, entende? Estamos entrando na aula. Então, eu não sei em que momento, porque realmente eu não sei em que momento, se criou toda esse misticismo e essa sombra, essa nuvenzinha preta que está em cima do livro do Apocalipse, que tem igrejas que ensinam que tu não pode ler livro do Apocalipse, que é algo proibido, que é algo errado, que tu vai te enfrentar com demônios no livro do Apocalipse, que se tu vê o número 666 em algum lugar, depois é o número da besta, tu tem que orar contra aquilo. Cara, é muita coisa que foi levantada. Que não é tudo isso, não. Que não é tudo isso e que quando tu para e tu pensa qual o propósito de que Deus escrevesse, desse revelação a uma pessoa de um livro que está na palavra dele, que fosse algo proibido? Qual é o sentido de que tu possa ler 65 livros, só que o último tu não pode ler? Tu não tem a capacidade de ler, é algo do mal, é algo maligno. Eu acho que é muito mais tu poder ter a clareza de que foi uma forma na qual Satanás trabalhou muito para que hoje, como cristãos, isso seja algo tão polêmico que traga tanta divisão e que a gente não possa ver que o final isso é algo de adoração a Deus. Porque parece que é como se fosse um filme da Marvel que está o lado bom lutando com o lado mal e que tem muitos personagens maus, mas no final vai ter a vitória, mas tu fica em todo aquele medo, em tudo aquilo de, eu não sei se eu tenho que ler, eu não sei como fazer. Mas me dá medo ver a besta. Então foi muito misticismo criado para um livro que foi inspirado por Deus. Assim como foi inspirado Daniel, que também tem uma parte profética, assim como foi inspirado Salmos, assim como foi inspirado Gênesis. E João, é um livro mais da Bíblia, não é um mistério, não é algo maligno. É inspirado por Deus, faz parte da Bíblia. E precisa ser desmitificado. E precisa ser desmistificado. Amém. Não é para tu saber, e eu acredito muito, não é para tu... A conclusão, quando tu lê o livro do Apocalipse, não é tu saber em qual data do calendário vai voltar Jesus. Esse não é o fim do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é para tu ver a Cristo, é para tu ver, adorar o Cordeiro, que o que seja gerado no teu coração seja um desejo de adorar Ele ainda muito maior. Tu ter a convicção da vitória que nós já temos nele. E quando o Pablo falava sobre as posturas, essas 4 posturas que a gente vai estudar são algumas das muitas posturas que existem, mas é para tu também entender, ok, hoje, nesse período de tempo que nós vivemos, a que é mais estudada é essa, a que é mais falada é essa. E é isso, não é para criar algo que não deva ser criado no teu coração. Amém, top. Para findar, que horas são aí? 11h35. Beleza. Para findar, eu acho que a gente pode... Eu quero que vocês me contem a experiência mais louca que vocês tiveram estudando a Bíblia. Porque, beleza, vocês falaram de tudo, até podem ter me convencido, mas... quando nós falamos de experiências, aquilo se torna mais real, mais palpável. Então, eu queria que cada um pudesse dar, uma experiência que vocês tiveram de... não, isso mudou minha vida, ou isso aqui que eu estudei foi uma revelação tão louca que Deus me deu que mudou minha perspectiva sobre várias coisas, ou isso aqui foi chave na minha vida. Eu tô pensando. Mira, para mim... Para mim? Perdão, meu amor, por hacerte traduzir.
Ya vamos a Ela dar. tem que pensar dela e Já vamos traduzir. Você vai confessar a minha, mas vai dessa. Mira, para mí creo que son dos puntos clave, digamos. Para mim, eu acredito que são dois pontos-chave. Sí, y hasta el día de hoy siguen siendo fuertes en mi vida. E até o dia de hoje eles continuam sendo fortes na minha vida. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando Gálatas, que es uno de los primeros libros que se estudia, Quando nós estávamos estudando o livro de Gálatas, que é um dos primeiros que a gente vê na escola de estudos bíblicos, el libro habla sobre ley y gracia. o livro ele fala sobre lei e Es graça. uno de los libros del Nuevo Testamento que habla de ley y gracia. Aham. É um dos livros do Novo Testamento que fala sobre lei e graça. Y, mano, cuando la maestra estaba enfrente, E quando a professora estava diante da gente, nos llevó a ver el libro de una manera tan profunda ela nos levou a ver o livro de uma forma tão profunda que te hace pensar así tipo, no sé dónde estoy, te lleva a otro nivel. que ela nos levou a pensar de uma forma de dizer, eu não sei onde é que eu tô. Ela realmente nos levou a outro nível. Tipo así, te mete, te lleva al tiempo de la iglesia en Galicia Ela nos levou ao tempo da igreja em Galácia, Não y, sei como é em português, Galícia. Desculpa. y da igreja de Gálatas. la iglesia de Gálatas, sí. Y cuando tú lees así tipo, oh Gálatas insensatos, E quando tu lê e diz, ó Gálatas insensatos, te dice a ti así tipo para mí, decir, oh Pablo, qué insensato. Así. Uhum. eu literalmente sentia que estavam me falando, ó Pablo, como tu é insensato. ¿Cómo tú te dejas llevar de todo lo que el mundo dice? Como tu te deixa levar com tudo que o mundo te diz. ¿Cómo tú eres tan débil de dejarte llevar por la corriente? Como tu é tão frágil e que tu te deixa levar pela corrente. Pero después cuando tú vas y lees, estad firmes en la libertad que los hizo libres, Mas depois quando tu lê e diz, esteja firmes na liberdade com que Cristo os fez livres, mano, te quita un peso de encima así tremendo. ao mesmo tempo te tira um peso que tu tá carregando que é muito grande. Claro, a la vez te quita ese peso, pero te da una responsabilidad Ele te tira esse peso, mas ao mesmo tempo ele te entrega a responsabilidade de decir no desistas, de te dizer, não desiste. no desistas porque es difícil, Não desiste porque sim, é difícil, pero no es imposible. mas não é impossível. Está el camino marcado, O caminho ele tá marcado. síguelo. Segue ele. Entonces eso así te hace mirar la vida de una manera diferente. A mí me hizo mirar la vida de una manera diferente. Ele me levou a olhar a vida de uma forma diferente. Uau. Y la otra fue cuando estábamos en Génesis, E a outra foi quando nós estávamos estudando o livro de Gênesis. que nos hicieron hacer una actividad Eles nos fizeram fazer uma atividade de escribir promesas ya cumplidas y promesas que Dios te había dado y que aún no se cumplía. na qual tu tinha que escrever promessas que já tinham se cumprido e promessas que Deus tinha te entregado, mas elas ainda não tinham se cumprido. Y el año pasado, cuando nosotros íbamos a comenzar el estudio bíblico en la iglesia donde estuvimos el año pasado, E ano passado, quando Que nós na igreja estávamos no sul do Brasil, a gente ia começar a estudar a Bíblia com jovens da igreja. yo agarré esa hoja de actividad Eu peguei essa folha de atividade y cuando la empecé a leer, e quando eu comecei a ler ela, yo se la mostré a Isa eu mostrei, ele mostrou para mim y leímos una promesa que se estaba cumpliendo en ese tiempo Uau. e nós demos uma promessa que estava se cumprindo naquele momento y lloramos juntos. e choramos juntos. Amém. Esas son las... Mas, Sí. Top. eu estava pensando Uhum. no Traduzindo que eu e podia... pensando. Traduzindo e pensando. Eu estava pensando em qual livro ou que algo de impacto e algo que eu descobri que eu me apaixonei durante esse tempo de estudo foi por Paulo, né? Não esse, Não é esse Paulo, Não, esse o outro. outro Paulo. o da Bíblia. E O nome tem algo chamativo para ela. o nome tá Entendi. chamativo. E tá, a gente estudou os livros, a gente estudou Atos, que conta muito testemunho dele, conta as viagens, a gente estudou as cartas que ele escreveu, até que a gente chegou em 2 de Timóteo, que é tipo a despedida de Paulo. Eu... E até, tipo, só de pensar nisso, pra mim já é impactante pensar na vida dele, pensar em tudo, tipo, como tudo acontece. Contexto, foi a última carta de Foi a última Paulo carta na Bíblia. dele vivo.
ele está se despedindo, ele está falando com Tito, que era meio que seu... Timoteo. Com Timóteo, que era meio que seu filho, por assim dizer, não filho físico, mas filho espiritual. E tu vê, tipo, tudo que ele passou, tu realmente vê o que ele passou, as agressões físicas, toda a dificuldade real, a perseguição que ele viveu, que ele foi antes do perseguidor e que ele se transforma em uma pessoa perseguida para levar a palavra de Deus. Mas que no final, quando ele escreve 2 de Timóteo, ele diz, tipo, tá, eu terminei, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha missão. E Paulo tinha muita convicção disso. Então, me levou muito a pensar que eu preciso fazer para que quando eu chegue nesse período da minha vida eu possa ter a mesma convicção que teve Paulo de dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer. Que foi o que ele viu, né? Então, é muito louco tu pensar, tu realmente tomar o peso, entendendo que tem coisas que Deus preparou que tu que tem que fazer. E que quando a gente não cumpre isso, a gente está como que desacelerando o avançar do reino. Então, entender, tipo, se não tivesse tido Paulo, tá, teria outra pessoa, mas não teria sido Paulo, seria diferente. Para mim é muito chocante pensar em tudo isso. Voltar a ler 2 de Timóteo para mim é algo até emocionante. Eu lembro que eu sofri muito quando a gente viu a morte de Paulo, por assim dizer. Eu realmente sofri com a morte de Paulo em estudos bíblicos. Você viu o filme? Depois Depois então eu filme, eu chorei muito. Mas é do sentir o impacto que pode ter uma pessoa. Uma pessoa num contexto sem tecnologia, sem toda a internet, sem tudo que a gente pode fazer agora, todo o impacto que ele teve. E é tipo, cara, o que a gente pode fazer então? Uma pessoa escreveu tantas cartas, que tem tanta revelação, ele pastoreou à distância tantas igrejas, ele fundou tantas igrejas. Sem WhatsApp, né? Cara, escrevendo cartas. E o cara foi quase morto tantas vezes. E ele é um testemunho vivo de transformação, de humildade, de transformação, de que realmente Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Porque ele não conheceu a Jesus. Diferente do que algumas pessoas pensam, ele não era um dos discípulos. Quando ele é convertido por uma aparição de Jesus para ele, Jesus já tinha subido, tipo, ele já não estava ali. E ainda assim, o testemunho dele é incrível e é muito rico. Então, esse é um dos pontos que... Te marcou. Sim, ainda penso em Paulo com muito carinho. Gente, obrigado por vocês estarem conosco. Esperamos que seja um tempo incrível aqui. Acredito que muitas pessoas serão transformadas. Uma frase para vocês resumirem esse tempo aqui em Belém. Uma palavra de Deus, uma frase que Deus tenha botado no coração de vocês. Uma palavra, talvez, versículo, para esse tempo aqui, para fechar nosso tempo aqui de podcast. Eu vou falar. Eles estão tentando concordar em quem vai ser o porta-voz. A gente teve uma palavra, um versículo, que está em Isaías, mas não é sobre ele que eu vou falar. Não, essa semana eu estava orando sobre esse tempo, sobre estudos bíblicos. E o que eu compartilhava com o Pablo, meu esposo, era que não se trata da gente. Eu tenho total convicção de que tem pessoas muito mais capacitadas para fazer isso. Mas, ainda assim, Deus nos chamou para estar aqui nesse tempo e para poder ser um instrumento de transformação na vida das pessoas aqui, através da Bíblia. Então, eu acho que essa é a direção na qual a gente caminha, de humildade e de voltar essa humildade de que o conhecimento não nos traga orgulho. E é justamente isso que a gente vai tentar passar, que durante as aulas, durante o tempo que a gente vai estar aqui, que tu precisa aprender da palavra para que ela te traga humildade e não orgulho, e que realmente possa vir revelação que transforme as vidas das pessoas que vão estar recebendo nesse tempo o curso. Amém. Amém, gente. Obrigado por nos acompanhar. Esperamos que tenha sido de bênção para vocês. Amém. Se você curtiu, deixe seu like, ative as notificações do canal, suscreva-se e
Esperamos você no próximo podcast, esperamos você nos estudos bíblicos e na Link School. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.